Mais um giro de notícias, aquele quadro que você começa a ficar tonto, porque você vai pro lado, vai pro outro, não sabe o que acontece, quando do nada, toma, uma notícia que você não esperava na sua frente. E aí você vai refletir sobre outra, toma, uma notícia que te decepciona, porque o futebol é ilusão, e a ilusão só serve para te decepcionar. E sou eu que vou ser esse mensageiro das ilusões e das decepções para você que está em casa, começando com o VAR. Polêmico VAR? Você é a favor do VAR? Eu sou a favor do VAR, mas teremos novidade. A primeira notícia é a seguinte, que saiu hoje: futebol brasileiro terá desafio de vídeo. Não é árbitro, é desafio de vídeo pela primeira vez. Entenda como funciona e eu vou explicar para você. A Federação Paulista de Futebol implementou um novo recurso para semifinais da Copa Paulista. Federação Paulista de Futebol que está sempre inovando, foi uma das primeiras aí a usar o sprayzinho para marcação de campo, tá sempre com regras novas quando chega na Federação Paulista, e mais uma que chega dessa vez, já é uma ideia que vem sendo levada em consideração desde quando o VAR foi implementado, que é funcionar mais ou menos como funciona em outros esportes, como o vôlei, que você pode pedir o desafio. Aqui constaria em que cada uma das duas equipes começaria com 2 desafios, os técnicos poderiam ter para si o pedido de 2 desafios durante a partida. Se o desafio for aceito, o árbitro avaliar e concordar com o pedido da equipe, não considera como um pedido perdido, continua. Caso realmente a decisão de campo for mantida, aí perde uma das duas chances de fazer o desafio. E quando que pode pedir um desafio? Em lances de gol, de pênalti, de cartão vermelho direto ou de cartão aplicado ao jogador errado. É uma tentativa de tentar deixar o VAR menos intervencionista, de tentar fazer com que o árbitro de campo tenha mais autoridade. Muitas vezes o que acontece no VAR brasileiro, principalmente, é do VAR apitar o jogo, no sentido que o árbitro de campo deixa as decisões pro VAR, acaba não marcando falta, acaba deixando tudo seguir e deixa pro VAR resolver. É uma tentativa de acabar com isso, que é um problema mais ou menos inversamente proporcional ao que a gente tem na Espanha e na Inglaterra, onde o VAR basicamente é nulo, não intervém quase nunca, muito difícil, tem que ser um lance muito na cara pro VAR intervir, um lance de falta, de interpretação, tem que ser muito na cara pro VAR intervir, diferente do que aqui no Brasil. Tem os pontos positivos. Ponto positivo, mais tempo de bola rolando, um árbitro que tenha mais autoridade no jogo, menos paradas, menos tempo de jogo resfriado por causa de olhadas em VAR, mas os pontos negativos estão no que às vezes pode acontecer, de um lance impedido, um lance de gol acontecer 3, 4 vezes na partida. Vou pegar um exemplo aqui jogando pro alto, dos jogos do Barcelona, onde acontecem muitos gols em questão de impedimento, porque o Barcelona é um time que marca com a linha de defesa muito alta para fazer a linha de impedimento e acaba tendo muitos lances que o VAR tem que intervir 1, 2, 3, 4, 5 vezes na partida e intervir corretamente, porque às vezes vai fazer o quê? Pode acontecer de você usar seus 2 pedidos e o terceiro ser um lance claro, mas o VAR não pode entrar porque não tem pedido. E aqui é o que está sendo estudado, por isso foi colocado na Copa Paulista. Copa Paulista é essas que tem os times na semifinal: 15 de Piracicaba, Comercial, Primavera e o Grêmio Prudente, aquele, lembra? Barueri chegou a jogar na primeira divisão. Então vai começar a ser implementada. O modelo também foi testado pela FIFA em competições de base, na Copa do Mundo Feminina Sub-20 do ano passado também foi testado. E aí a gente vai ver o que vai dar esse sistema de desafio. Você é a favor? É contra? Comenta aí. É a primeira notícia do dia. A outra vai para você, torcedor vascaíno, torcedor do Gigante, te trazendo uma estatística. Estatística negativa que eu, você, todo mundo que acompanha o futebol já sabe o quão frágil o time do Vasco é defensivamente. E aqui está comprovado. O Vasco é o time que mais sofre gols a partir de falhas individuais na Série A. Isso não é para tirar a culpa do Diniz, que tinha que ter sim um sistema defensivo mais sólido. Até acho que melhorou nos últimos jogos o sistema, apesar do Vasco continuar levando o gol jogo após jogo, o sistema defensivo, na minha visão, tá melhor, mas é muita falha individual. Às vezes por uma questão de falta de jogadores, até o Vasco revoltou, trouxe o Robert Renan, trouxe o Cuesta, tem a situação do Piton machucado que atrapalha, com o Pumita jogando invertido, o PH passou um tempo machucado também, enfim. O que interessa são muitos erros individuais. Isso também pode ser explicado um pouco pelo estilo de jogo do Diniz, de sair jogando lá de trás, e às vezes um desses erros é a saída de bola. Sim, pode ser explicado. Mas o futebol é um jogo de risco, e quando você escolhe teu Diniz no seu time,
tem os pontos positivos e os pontos negativos. O jogo que o Diniz encanta e que o time joga bem só acontece por causa da saída de bola, mas algumas vezes por erros individuais acaba sofrendo gol. E aí eu coloco também muito da culpa no jogador, que tem que saber o momento de espanar a bola. O Diniz já falou que não proíbe jogador de dar chutão e tem que saber mais. Agora vamos entrar aqui. O Vasco no Brasileirão tem o maior número de falhas individuais entre todos os times da Série A. São 9 falhas individuais que geraram gols dos adversários. Isso não contando expulsões nem gols contra. Para você ter uma noção, os times com mais falhas individuais que geraram gols são Vasco com 9, Fluminense com 6, Ceará com 4, e aí vem um bando de time com 3. Ou seja, o Vasco ele tem praticamente o triplo de falha individual defensiva a mais do que todos os outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. Engraçado que o Sport, por exemplo, que é um time que leva muito gol, é o último colocado, tem apenas 2 falhas individuais que geraram gol. Ou seja, é pra gente relevar isso que eu falei, o fato do Diniz tem um jogo de risco que leva a muitas falhas, mas principalmente o fato dos jogadores individualmente não estarem no bom momento e acabarem errando em momentos cruciais. É um time frágil, coisa que o Vasco tem que ajustar se quiser escapar de vez do rebaixamento. Isso também pode ser observado quando você pensa que o Vasco tem a mesma quantidade de gols do que o Palmeiras, que é de momento o terceiro colocado, pode vir a ser segundo se ganhar seus jogos a menos que estão faltando no Campeonato Brasileiro. Os dois têm a mesma quantidade de gols marcados, mas um tá brigando contra o rebaixamento, outro brigando pelo título. Num jogo de pontos corridos, cara, futebol é muito de fazer gol, mas é muito de solidez defensiva. Você não pode levar tantos gols assim. Então, torcedor do Vasco, pegue essa informação e vá dormir quentinho, abraçada com ela. Próxima, lesão na coxa, o Neto desfalca o Botafogo pelo restante da temporada. É a notícia, goleiro Neto do Botafogo, que não começou tão bem seu ciclo com a camisa alvinegra. O time contratou o Neto até para a reposição do goleiro John, que não ficou parado e resolveu se movimentar para fora do Botafogo, acaba saindo. É um goleiro, o John, que no começo eu desconfiava bastante, achava ele um pouco espalhafatoso, mas foi amadurecendo, foi se tornando um grande goleiro e grande goleiro, essencial na grande campanha do Botafogo ano passado, essencial nos momentos de um Botafogo ruim esse ano. Por mais que tenha falhado na Libertadores contra o Estudiantes, por exemplo, se o Botafogo chegou até onde chegou, foi muito por causa do goleiro John, que era uma das grandes lideranças desse elenco. Ele é vendido, o Botafogo acaba contratando o Neto, que é um goleiro rodado, experiente, muito tempo de La Liga, tempo de Premier League, passou algum tempo também no banco de alguns times importantes, como o Barcelona. Ele é um goleiro seguro, que nunca foi da primeira prateleira, mas sempre foi um goleiro confiável para você ter no time. O problema é que essa confiança acabou não se refletindo quando veio pro Botafogo. Ele falha no gol contra o Vasco, que acaba gerando a eliminação na Copa do Brasil. Acredito que dava pra ele ter ido mais inteiro na cobrança de falta do Coutinho, que a bola bate na trave, bate nele, bate na trave e o Nuno acaba botando pra dentro. Contra o São Paulo, ele também falha. Eu tô eximindo ele de culpa dos pênaltis, tá? Porque os pênaltis, na minha visão, o goleiro não tem essa responsabilidade toda. Acontece, alguém vai errar, alguém vai fazer. Os jogadores do Vasco bateram muito bem, converteram os pênaltis, o Botafogo errou apenas um. O Léo Jardim pegou apenas um também, então eu vou eximir ele disso. Mas no jogo contra o São Paulo ele foi mal em alguns lances, principalmente no gol, sai machucado, lesão essa que tira o Neto do resto da temporada. Então aí o Botafogo tem o Vink no gol como seu jogador, a janela de transferência já fechou, o Botafogo só poderia buscar alguém do Brasil que não tenha jogado o número suficiente de partidas no Campeonato Brasileiro, ou então buscar alguém sem contrato. Então praticamente vai aí com o Vink nos próximos dias. O Léo Link, confundo aí com o técnico. O Léo Link vai com o Léo Link para os últimos jogos e eu não confio tanto nele, não. Não tenho essa confiança, por mais que tenha entrado bem no jogo contra o São Paulo. Gostei da entrada dele no jogo contra o São Paulo, mas eu não vejo esse goleiro com tanta confiança. O Neto também não estava sendo. Vamos ver o que vai ser desse Botafogo, que já não é seguro, já não tem um grande trabalho esse ano com a Celotinho, também com Paiva. Vamos ver o que esperar de Léo Link no gol. Ei, torcedor botafoguense, aprova? Desaprova? Deveria buscar um outro goleiro? O Jefferson tá aí. Aposentou. Tá fazendo bolo na padaria dele, fazendo pão? Tá, mas quem sabe se você não chama, um tempinho de treino, quem sabe, hein? Quem sabe? É isso, Léo Link para os próximos jogos do Botafogo da temporada. E finalizando com o futebol europeu, vamos falar de Real Madrid. Jornal Marca posta aqui, acaba saindo a notícia, que o Xabi Alonso falou que Vinícius Júnior pede seu status de intocável no Real Madrid.
Perdeu mesmo, perdeu. Eu ainda acho que ele é um jogador, não vou dizer que tem que ser intocável, porque na minha visão são pouquíssimos jogadores que tem que ser intocáveis. O Xabi Alonso até usa esse termo. Ele fala que ninguém tem posição assegurada no Real Madrid, que todos estão dispostos à disputa de posição, que é meio mentira, né? A gente sabe que o Mbappé já tem sua posição, já garantida, mas eu acho você abrir mão uma palavra forte. Mas você colocar um jogador como Vinícius Júnior, que há 2 temporadas foi melhor do mundo, como um cara que tem que brigar por posição... Eu não tô falando que não tem que brigar, mas eu acho que ele merecia um pouco mais de continuidade no time titular do que ele realmente vem tendo. Eu entendo que muito do que faz o Xabi Alonso é pela ausência da parte defensiva do Vinícius Júnior, que acaba comprometendo o restante do time inteiro, o funcionamento do jogo. O fato dele não marcar, o Mbappé já não marca, o fato dele também não marcar acaba complicando todo o Real Madrid, acaba sendo um efeito dominó e o time ficando cada vez mais desequilibrado, e aí se não dá certo à frente, não dá certo atrás, se o time não marca bem à frente, se o time não marca bem a pressão, vai acabar sofrendo atrás, vai acabar levando gols e aí a coisa não vai funcionar. O Vinícius Júnior, para passar um pano nas últimas 2 partidas, essa de Champions League contra o Olympique de Marselha e a anterior, ele se doou bem mais defensivamente, só que eu acho que falta um pouco de insistência, talvez, no Vinícius Júnior. Não vejo ele como alguém que possa ficar fora dessa equipe. Para mim, Mbappé, Vinícius Júnior, cara, tem que jogar, mas tem que fazer ele correr defensivamente também. O jornal chega a usar uma palavra forte, ele usa o termo que a magia abandonou ele. Eu discordo, na última temporada foram 40 participações em gols, já começou essa temporada também colecionando números. Gosto muito do Vinícius Júnior, acho ele dos melhores, se não o melhor ponta esquerda do mundo. Acho que só quem concorre com ele é o próprio Mbappé, que vem jogando de 9, mas fato é que vem revezando com o Rodrigo, que pediu para jogar no lado esquerdo, então já tem essa briga por posição, que eu acho que nessa briga, nessa queda de braço, quem acaba perdendo é o Rodrigo, porque o Vinícius Júnior é um cara que, pelo que ele entregou já na carreira, entregou mais que o Rodrigo jogando naquela função, mas a gente tem que levar em conta que é um novo time, não é um time de transição, como era muito o time do Ancelotti, é um time do Xabi Alonso que busca ter mais a bola, consequentemente dominar o campo adversário, consequentemente o adversário vai reduzir o tamanho do campo, e aí jogando em espaço curto, talvez até o Rodrigo pela relação com bola ali, de jogar curtinho, trocar passes, cair pelo meio, até acho que ele faz melhor que o Vinícius Júnior. Vamos ver como o Vinícius Júnior vai se adaptar nesse time do Xabi Alonso, mas eu acho meio um desperdício não aproveitar o melhor do Vinícius Júnior e não aproveitar o melhor de Mbappé, por exemplo, também. A questão do Rodrigo é de encaixar um jogador que está brigando contra o jogador que foi melhor do mundo jogando na ponta esquerda há 2 temporadas atrás, fez gols em 2 finais de Champions League, foi um dos protagonistas, claro, coadjuvante do Benzema, mas um dos protagonistas daquela conquista quando ainda tinha Benzema no time, quando ainda tinha Toni Kroos também. Enfim, é o Vinícius Júnior brigando por posição. E abre aspas aqui para o jornal. A verdade é que, apesar de evidentemente melhora no comprometimento defensivo, o Vinícius Júnior perde o status de intocável, com o agravante de que na nova era Rodrigo não tem outro além daquele, pois a ala direita será dividida entre Mastantuono e Brahim. Então, com a contratação do Mastantuono e com o Brahim pela direita, Rodrigo, que perde espaço lá, vai brigar pela esquerda, agora é ver quem vai sair melhor nessa queda de braço pela posição da ponta esquerda. Vamos ver até que ponto vai ser bom para a seleção brasileira. O ideal era que os dois fossem titular na equipe. Eu até achei que o caminho mais natural do Rodrigo era sendo negociado, indo ser protagonista em algum grande time, porque o Rodrigo é um excelente coadjuvante, melhora todos ao redor dele. Mas eu não sei se quando ele é protagonista ele tem a capacidade de fazer o que fez o Vinícius Júnior, fazer o que faz o Mbappé. Enfim, a ver como vai ser esse Real Madrid. Esse foi o giro de notícias do dia. Comenta, você é mais Vinícius Júnior ou Rodrigo? Você prefere perder o seu goleiro, o seu goleiro que estava falhando pelo resto da temporada e apostar num jovem, ou você queria que o Botafogo buscasse um novo goleiro? A favor do VAR do desafio ou VAR como está? E para finalizar também, Vasco da Gama. O que fazer? A culpa é do Diniz ou é pela incapacidade de jogadores que chegaram ao nível profissional e não conseguem dar um passe pro lado sem errar e entregar a bola no risco de gol no último minuto do jogo contra o Ceará? Enfim, esse é o giro de notícias. Acompanhe, se inscreva, compartilha e vamos seguir na próxima. Valeu e tchau!